Demorei para contar a minha história na psicologia, para fazer um vídeo, né, diretamente falando sobre isso, mas acho muito importante. Eu não tinha me dado conta, né, de que talvez fosse tão importante assim. Espero que esse vídeo de alguma forma contribua com você, te ajude, né, a se acalmar ou te ajude a se organizar melhor na sua carreira em psicologia. Eu sou Gabi e esse é o nosso gabinete. Eu comecei a minha graduação, né, e fiz a minha graduação aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Estou gravando esse vídeo de Uberlândia, é a cidade onde eu moro. E então são 5 anos de graduação e ao longo desses 5 anos eu tive várias experiências, né? Acho que uma primeira experiência que foi um baque para mim é que o início da graduação, que deveria ser tão feliz, foi um início muito difícil, porque foi marcado por uma experiência, né, muito íntima, né, em relação à minha sexualidade, de me apaixonar por outra mulher e não saber lidar com isso. Tinha todo um atravessamento religioso, então teve muito sofrimento, muito adoecimento. Então já foi um baque ali, mas um baque muito necessário, né? Muitas coisas ruíram para que eu pudesse realmente viver um caminho de maior liberdade, né? Viver um caminho de... Aí eu não gosto muito dessa palavra, mas de aceitação, né? De bancar essa questão da sexualidade e poder, então, ter uma liberdade nesse sentido e uma autonomia também nesse sentido, né? Então, acho que essa primeira coisa é importante, os enfrentamentos que a gente pessoalmente faz na nossa carreira, na nossa estruturação, porque quando a gente está falando de formar, né, de se formar, a gente está falando disso, de como a gente vai se estruturando, né, se limpando, se construindo. Então, logo no 4º período, eu comecei um romance com a psicologia existencialista, né, psicologia fenomenológica existencial. E acho que isso também foi marcado por atravessamentos religiosos, assim, porque ela representava, né, uma conversa com a filosofia, e eu ficava muito interessada. Alguns autores, né, a exemplo do Kierkegaard, a exemplo do Viktor Frankl, são autores que na teoria aparecem algumas questões religiosas, e aquilo me tocava muito, né? Então, não defendo psicologia cristã, não é nada disso não, viu? Mas esses questionamentos, então, apareciam, né? E pela questão, pelo caminho que eu estava fazendo de libertação, dessas amarras, de um jeito só de contar sobre o mundo, de contar sobre a sexualidade, de contar sobre mim, foi muito importante, né? E aí fui acolhida por uma professora em específico, que é a Ana Lu, e a gente começou a fazer alguns projetos, né? Assim, eu pude participar de alguns projetos. O primeiro projeto foi um grupo com pacientes colostomizados, então foi uma experiência fantástica, porque eu pude viver a prática, né, do trabalho em grupo, de um grupo de apoio. Então isso te dá muito repertório, isso te dá muita possibilidade de improviso, né? Isso assim te lança ali em muitos desafios. Isso foi muito legal. E como eu admirava muito, né, o trabalho de alguns professores ao longo da minha vida, né, pessoas que ensinavam, e aprender fez muita diferença para mim. Aprender, né, acho que faz toda a diferença quando a gente se dispõe num processo de aprendizagem, de transformação, de poder conhecer outros mundos, outras realidades possíveis. Eu já fiz essa definição, assim, né, de que queria também seguir essa carreira na docência, de que gostaria de me tornar professora. E aí, então, fui direcionando o meu currículo, fui direcionando a minha prática dentro da graduação para conseguir pontuações que eram importantes para depois passar, né, no mestrado. No meu estágio, eu segui um estágio dentro dessa perspectiva, né, existencialista humanista. Fiz estágio com a clínica de adultos, depois fiz um estágio na UTI do hospital. Achava que ia gostar muito da UTI do hospital,
mas não gostei da prática ali, né, do cotidiano, não gostei, embora o meu mestrado seja em ciências da saúde, aí vou te contar sobre isso. Prestei o mestrado em psicologia, estudando questões de finitude, mas não passei aqui no Instituto de Psicologia da UFO, né, não passei, e aí ao mesmo tempo prestei lá na Faculdade de Medicina em Ciências da Saúde. Foi assim meio que um tiro no escuro, porque não conhecia o programa, não conhecia o professor e só tinha uma vaga. Deu certo de passar, mas fiquei em segundo lugar, então não adiantou. Mas recebi surpreendentemente uma mensagem dele dizendo que havia gostado, né, da minha apresentação, do projeto, e que então a gente poderia começar a iniciar ali, começar a iniciar é ótimo, iniciar, né, um trabalho juntos. E então foi um acolhimento, né, e que também, de novo, olha só, né, fez toda a diferença na minha vida esse acolhimento. E aí sim, na segunda tentativa, deu certo, né, de fato conseguir a vaga, né, mas eu precisei esperar um ano para conseguir essa vaga. Também fiz um estágio na época da graduação que tinha a ver com psicologia escolar, porque a gente precisava fazer, né, em mais de uma área. Fiz um estágio em psicologia escolar, foi breve, a gente estudou um pouco sobre o Forsten, que é uma autora aí importante na questão da mediação da aprendizagem, e foi uma experiência também muito rica, né, que me desafiou, que me levou um pouco para esse universo infantil, que foi um universo que depois eu até cheguei a começar a atender, mas que não gostei da prática, né, e acho que a minha fala aqui é muito importante para você nesse sentido. A gente se prepara, a gente se organiza, a gente estuda, mas às vezes, é a prática que vai mostrar, né, as nossas afinidades, que vai revelar de fato as nossas afinidades. Não gostei dessa atuação com crianças, né? E assim, tenho colegas que fazem isso muito melhor, né? Tem colegas que fazem isso de uma forma tão delicada, brilhante. Então a gente também precisa ter esse reconhecimento, né? Fui para a clínica de adultos, e na clínica de adultos então eu trabalho com a perspectiva existencial humanista, né? Ao mesmo tempo que estava no mestrado, eu fui atendendo, né, construindo a clínica, e a clínica é uma construção, né? Para você que se interessa sobre prática clínica, eu deixo um convite aqui nesse vídeo, que é o convite para você ver sobre o curso que a gente tem chamado Conduções Clínicas, eu e minha esposa Larissa. Olha só o trailer. Quando a gente começa uma carreira clínica em psicologia, muitas dúvidas surgem. A gente se questiona, será que eu estou preparada? Será que eu vou ter o que falar? Será que eu vou conseguir fazer boas perguntas? E a gente sabe que na graduação tudo passa rápido demais e algumas lacunas acontecem. Pensando nisso, o curso Conduções Clínicas tem o objetivo de prover instrumentalização e aprofundamento na prática clínica. Meu nome é Larissa. Eu sou Gabi, nós somos doutoras de formação, atuamos na prática clínica e juntas temos mais de 30 anos de experiência em psicologia. Então queremos te convidar para percorrer conosco esse caminho. A gente vai passar pelos conceitos básicos, vamos entender as nuances do processo terapêutico e vamos discutir alguns casos com você. Esse é um curso voltado para quem quer melhorar a qualidade do seu atendimento. As inscrições, né, para a segunda turma serão do dia 23 ao dia 25 de novembro. E então você pode aqui no link, né, salvar esse link e ir se afinizando aí mais com o meu trabalho, tá certo? Voltando, né, na questão da minha história, então a minha clínica é uma clínica de adultos, né? A gente tem um espaço aqui em Uberlândia, chamado Margem da Palavra, desde 2014, e esse espaço lá tem outros profissionais, outros colegas, né, outros psicólogos de várias abordagens, e é um espaço assim
com muito verde, né, com um quintal, porque gosto muito também dessa possibilidade de estar fora da sala, da clínica ambulante, do acompanhamento terapêutico. Também tem um curso sobre acompanhamento terapêutico, deixo o link aqui para você. E o meu processo, então, de clínica foi essa construção, assim, de um estilo, né, uma construção realmente de buscar, porque não havia muitas facilidades, né, de curso, não havia facilidades, assim, a pós-graduação que voltada para a prática clínica era muito cara, não podia fazer na época, então realmente foi um caminho mais solitário, né? E por sorte, me casei com alguém que trabalha com Gestalt terapia, então que me ajudou bastante nessa conversa, que me ajudou bastante nesses estudos, né? E com maior que eu pude, né, amadurecer bastante dentro dessa relação, inclusive profissionalmente. Uma observação que eu quero fazer é que nesse 1 ano que eu falei que eu fiquei esperando o mestrado para poder dar certo, né, de prestar de novo, eu precisei, né, trabalhar, obviamente, tinha acabado de me formar, e então fui com toda a pressa, com toda a angústia, com toda a pressa, fui trabalhar no RH de uma rede de supermercados. Foi uma experiência rica, mas também uma experiência que me mostrou, puxa, o que eu tô fazendo aqui? Não gosto disso não, eu gosto de clínica, né? Eu gosto de clínica, eu quero pesquisar, eu quero atuar na clínica. Então, foram 6 meses lá de trabalho no RH, enquanto a clínica caminhava e enquanto eu esperava a possibilidade de prestar o mestrado pela 2ª vez. Depois deu certo, então pude sair, né, dessa rede de supermercados, e foi uma construção, assim, de muita ansiedade, né, para a clínica dar certo, e até fiz um vídeo também aqui no canal falando que convenci a Larissa pra gente construir, né, e desenvolver um lava-jato, porque eu ficava assim, preciso de um plano B, preciso de um plano B, e na verdade, o que a gente precisa é de realmente ir construindo a nossa clínica, e se você tiver um plano B, que ele também seja, né, dentro de algo que você entenda, que ele também seja, não vou até dizer dentro da psicologia exclusivamente não, mas que seja de algo que você entenda, né, de algo que você de fato se tenha afinidade, né, e esse tempo de ansiedade lá atrás, hoje me faz falta, porque eu deveria ter gastado mais tempo lá atrás, né, estudando, digamos assim, e até podia, né, porque de alguma forma eu venho de um lugar de certos privilégios, né, até podia ter feito isso, mas me aventurei com tanta ansiedade e para tentar aí que tudo se encaminhasse com rapidez. Depois, então, ao longo do mestrado, eu prestei o doutorado, deu certo, né? Terminei o mestrado, entrei no doutorado e já em 2015 comecei a dar aula lá em Tuiutaba, na Universidade do Estado de Minas Gerais, e ano passado, em 2019, teve o concurso e a minha vaga foi disponibilizada para o concurso. Também foi um momento de aflição, né, de tipo, tenho que passar, porque senão vou perder essa vaga, e aí ainda bem que deu certo, porque gosto muito de dar aula, gosto muito de estar lá na Universidade do Estado de Minas Gerais com os meus alunos, né, já tinha uma carreira ali construído, uma carreira desde 2015, então isso foi muito importante, né, dar certo lá, de dar essa aprovação no concurso. Não foi sem sofrimento, mas foi muito importante para mim. E então é isso. Essas são os principais pontos, né? Não sei se esse ficou um bom vídeo, mas te conto aí os principais pontos e aspectos da minha história em psicologia, da minha carreira em psicologia. Esqueci de falar do doutorado, né? O meu doutorado, então, é em Ciências da Saúde, e eu estudo especificamente questões, me aprofundei nessa discussão da finitude, mas discutindo especificamente as questões do direito de
morrer, né? Já falei sobre isso aqui no canal, você pode conhecer mais sobre o meu trabalho nas videoaulas aqui do canal e lá no Instagram. Um beijão em todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau! Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.